Super bate-papo! Fica em qual estado? Então você é dos Estados Unidos? Então você é da Rússia. É lá onde vocês cobrem seu rosto, né? Você fala francês? Lituânia é um país na Europa, em cima da Polônia. E a gente fala lituano, nossa própria língua, lituano. Bate-papo! É isso aí. Chegamos aqui para mais um super bate-papo. Hoje nós vamos fazer uma conexão com a Lituânia, Brasil, com a Giedrė Vabalaitė. Ela vai me ensinar a falar o nome dela. Eu ensino todo mundo a falar o meu nome, né? Pudzius, né? Mas ela vai falar e eu estou aqui para conversar com a Giedrė. Vai ter a Jéssica, minha amiga, companheira, colega. Estudamos juntos na EASH-USP, né? Ela vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. Luizão, como é que tá? Beleza. Então, e temos a Giedrė. Mas antes de você dar suas palavras iniciais, pedir para a Jéssica falar um pouquinho dela. Para todo mundo conhecer. Meu nome é Jéssica. Eu estudei com Douglas, é formado em gestão de políticas públicas pela USP, mas eu dou aula de inglês para estrangeiros há mais de 10 anos, então essa é a minha profissão. Estou aqui muito feliz de estar com vocês conversando e quero muito entender o português da nossa convidada. Legal. Olha aí, Giedrė, como é que eu falo o seu nome primeiro? E aí eu queria agradecer que você está nos cedendo aí seu tempo. Nós vamos conversar sobre a Lituânia, né? Fica aí suas considerações iniciais. Obrigado, Giedrė. Obrigada, gente. Você está pronunciando certinho, Douglas. É Giedrė Vabalaitė. Só tem esse nome mesmo. E você está falando também certinho meu nome, igual minha avó falava, Douglas Pudzius. Sim. Até o sobrenome, hein? Lituano, né? Pudzius, que vem da palavra puodas, né? De pessoas que faziam vasilhas, potes, né? Fala de você, dá aí seu oi para todo mundo aí. Vamos lá. Olá. Vou dar um oi lituano, que é labas. É um oi lituano. Então, gente, meu nome é Giedrė. Meu nome significa um céu claro, limpo. Então, meu nome é bem pagão, né? Dos tempos que a Lituânia era pagã, não sei como conjugar essa palavra. E eu tenho 28 anos. Com 18 anos, eu saí do meu país, Lituânia. Eu fui morar em Londres. E lá morei 4 anos e depois mudei para o Brasil. E já tem 5 anos que estou morando no Brasil. Mas agora, neste momento, eu estou na casa da minha mãe, na Lituânia, de férias. Ai, que legal. E quando é que você aprendeu a falar português? Então, a história é longa, mas eu vou tentar abreviar. Lá em Londres, eu comecei a trabalhar lá, em umas cafeterias, restaurantes, e no final, assim, trabalhei mais tempo no museu, que chama Victoria and Albert. E é um museu que tem uma cafeteria dentro do museu, e é uma cafeteria dentro de museu mais antiga do mundo. Tipo, 200 anos, algo assim. Então, é uma cafeteria linda. E lá eu conheci muitas pessoas do mundo inteiro. Foi uma experiência incrível. Muitas celebridades iam lá. Até a Michelle Obama foi uma cliente também lá.
E lá eu conheci o brasileiro, o Luiz Felipe, que virou meu namorado. E aí a gente namorou 3 anos lá em Londres. E durante esses 3 anos eu já comecei a entrar na comunidade brasileira lá. Porque, não sei se vocês sabem, mas brasileiro, né? Não importa onde ele vai, ele mantém a cultura brasileira. Então, tipo, festa, churrasco brasileiro, comida brasileira, música brasileira. Então, eu ia nos finais de semana lá em Londres, nessas festinhas, e comecei a escutar muito português e aprendi, assim, comecei a escutar, pegar, assim, escutando, e de repente eu comecei a falar. O meu namorado ficou assim, tipo, ela fala, ela tá falando. Então, só de escutar mesmo eu comecei a falar, mas eu tenho facilidade com línguas, né, eu acho. Você fala mais de 2 línguas, você fala inglês também, claro. Isso, eu falo lituano, português, inglês e um pouquinho de espanhol, estou tentando aprender espanhol e um básico de russo. Então, eu também queria aprender russo, porque tenho conhecimento, assim, da cultura e tal. E é isso, aí cheguei no Brasil já sabendo um pouco de português, e aí no Brasil já, como lá, né, português todo dia, o dia inteiro, especialmente em Goiânia, poucas pessoas falam inglês, então era português sempre, 24 horas, e aprendi. Foi assim. Uau! Eu sou chocada com o seu nível de português. Ô Guidry, sabe que aí você tem os dois aí, o Luizão mora nos Estados Unidos, né? Desde 88. 900 e bolinha, e a própria Jéssica morou na Costa Rica, né, Jéssica? Sim, você vê alguma semelhança com isso de morar fora aí, com o que a Guidry falou? Encontrar os brasileiros, essas coisas. É verdade. No começo, quando eu fui para Costa Rica da primeira vez, na Costa Rica eu não tive contato com tantos brasileiros logo de cara, né? Então, qualquer pessoa que eu via com a bandeira do Brasil, eu ia correndo perguntar se era brasileiro, porque sentia muita falta de brasileiro, né? Outra energia, assim. Então, eu acho que eu acho muito difícil. Eu tenho outra amiga, né, que foi comigo para Costa Rica. Eu conheci ela lá, brasileira também, mas ela também passa o dia inteiro escutando música brasileira. Eu não sei direito, às vezes eu fico meio assim, né? Hoje ela mora nos Estados Unidos também, eu fico meio assim pensando, por que ela tá lá, sendo que ela vive o Brasil, né? Ela ama tanto a cultura brasileira, né? Mas acho que tem essa questão também, né? A gente se adapta a qualquer lugar, a gente meio que impõe a nossa cultura, né? No lugar que a gente tá. Mas e você, Guilherme? Você não ficou com saudade da Lituânia, não? Assim, procurando ouvir música lituana, essas coisas. Não. Meu Deus do céu. Não. Então, é muito assim, interessante, porque Lituânia é um país muito pequenininho, né? É um país, eu procurei para comparar a território da Lituânia e é mais ou menos território do estado de Paraíba. Esse tamanho. E tem menos de 3 milhões de pessoas. Então, a gente consome muito cultura e entretenimento de fora. Tem nacional, mas assim, a gente prefere normalmente de fora. Então, a geração mais antiga prefere coisas da Rússia. Normalmente, pessoas escutam muito, assim, música russa. A minha mãe, que viveu na União Soviética, ela adora filmes russos, porque lembra da infância dela e tal. Agora, a minha geração já coisa dos Estados Unidos, porque a propaganda da União Soviética não deu certo. E a gente aqui é apaixonado por cultura americana, né? E então, filmes americanos, música americana e tal. Rock britânico, claro, né? Porque rock britânico é melhor do que americano. Nossa, e agora a Jéssica, né? A Jéssica é casada com um britânico, né, Jéssica? Sim, Mas fala pra gente um pouco das comidas que da Lituânia.
Tá, então aqui na Lituânia a gente come muita batata. Muita batata. Tem 5 pratos tradicionais lituanos, todos têm batata. E muita carne de porco. E então aqui eu tenho até fotos que eu vou mostrar para vocês das nossas comidas. Então a principal, a mais famosa que toda pessoa que vem para a Lituânia tem que comer é essa aqui. Vocês estão vendo, né? Sim. Essa comida chama Zeppelin. Zeppelin vem do Zeppelin, daquele dirigible, né? Antes do avião, que tinha essa forma. E então, por isso que, por causa dessa forma, chama Zeppelin. E então é uma receita bem difícil, que eu nunca fiz na vida ainda, porque é bem difícil fazer. É de mas batata? Sim. E o que acontece? Na Lituânia a gente tem uma máquina que é tipo processador de comida, mas ela é só para batata. É ralador de batata, uma máquina elétrica. E aí a gente descasca a batata e coloca essa batata na máquina e sai um purezinho assim de batata mais cru. E aí a gente faz, todos os nossos pratos tradicionais são feitos com essa massa, quase todos. Então esse é um dos pratos. Aí você faz com aquela massa. Você também usa batata cozida, aí você faz uma massa e por dentro você coloca carne de porco moída. E aí cozinha na água. E em cima, aí também todos os pratos, e a gente em cima sempre coloca sour cream, que é um creme que não tem no Brasil, né? Que é um creme azedo, parecido com iogurte natural grego, assim, se for comparar. Mas não existe no Brasil mesmo. E bacon com cebola, você corta picadinho assim, cebola com bacon e frita. E aí coloca em cima sour cream e esse bacon e cebola. Os lituanos comem muito porco? Muito, carne de porco assim, muito, muito mesmo. Igual no Brasil carne de vaca, aqui é carne de porco. Então, batata e porco é meio alemão, né? Que a gente conhece como... Muito parecido, sim. Eu acho que todos esses países por aqui, né? A Lituânia, a Polônia, a Alemanha, a Letônia, a Polônia... Foi parte da Primeira Grande Guerra Mundial, foi o problema dos porcos naquela área entre a Alemanha, Rússia, Polônia. Eu vi essas batatinhas aqui, eu achei bonitinha, os bulvinili. Esse aqui? Essa daí. Essa aqui. Né? Bulvini e blini. Então, isso aqui é panqueca de batata. Então, mesma massa, mesmo aquela puré de batata cru. Não, só que aí você coloca... Volta um pouco e fala o nome aí, pra gente ouvir. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Bulvini e blini. Fala aí, Jéssica. Bulivlini. Não sei, desculpa. Como é que é? Bolevene? Blini. Blini é panqueca. Blini. Tem você estica um pouco a boca para falar o blini. Blini, interessante. Nós estamos um pouco igual você também. Você tem que dar um... Go. Vó. Grandpa. Vovô. Vovó. Grandma. Vovó. Vovó. Flight. Vovô. Vó. Grandpa and Grandma go on a flight. Vovô e vovó vão em um voo. Vovó, vovó, vão. Então você dá um... Mas volta lá para nossa batatinha frita. Cadê? Aqui. Então, Bulvini e blini, nomes difíceis, diferentes, né? E a gente come essa panqueca também com sour cream. O creme azedo. E também tem kugelis. Esse aqui é o meu favorito. Esse aqui é a mesma massa de batata, aquela ralada cru. Só que a gente pega um prato de forno. Você pega banha de porco e coloca na forma, né?
Já gostei. A forma de forno, e aí joga aquela massa de batata e assa, e fica assim assado, e a gente corta, né, cada um pedacinho, e come com aquelas mesmas coisas, sour cream e bacon fritinho em cima. Agora, para mim, parecia que tinha um queijinho em cima, entendeu? Não, é só batata mesmo. Ela Não, fica bem fritinha por cima, né, assada, Você fez esses pratos daqui no Brasil? Você conseguiu? Não, é porque ralar com a mão tem que ralar com aquela parte mais fininha do ralador. Então, vai demorar horas, então eu nunca fiz. Mas seu namorado já provou essas comidas? Sim, ele já visitou a Lituânia uma vez, ele já ficou aqui na casa da minha mãe e já experimentou todas essas comidas, e ele gostou de todas essas. Uma que ele não gostou, vou mostrar aqui para vocês. A gente tem 2 sopas de beterraba. Uma versão quente para inverno e outra versão fria para verão. Essa aqui é a versão quente. É uma sopa de beterraba. Como vocês estão vendo no meio, sour cream, de novo. A gente coloca sour cream na sopa também. E essa é a versão quente, tudo bem. Mas o meu namorado não gostou nem um pouquinho da versão fria. Vocês sabem o que é kefir? Fear? Kefir. Medo? Não, kefir é uma bebida de leite. Não. Eu já escutei esse nome, mas eu não lembro. Eu sei escrever, mas eu não sei o que é. Então, no Brasil não existe. Mas nos Estados Unidos eu acho que tem alguns supermercados. Com certeza, se é um supermercado polonês ou russo, vai ter. E kefir é uma bebida de leite. E só que ele é tipo como se fosse leite mais... Nossa, difícil explicar. É como se você deixasse o leite um pouco fora da geladeira para ele pegar aquela textura mais grossa, assim. Com nata? Assim, coalhado? Não sei. Algo assim. Eu tenho que mostrar foto para vocês aqui depois. Mas enfim, aí a gente coloca beterraba e tal, com kefir, e faz uma sopa fria, com pepino e tal, e com ovo cozido e batata cozida do lado, né? Como acompanhamento. Tem que ter a batata. Tem que ter batata. Parece um creme rosé, não é? Não parece um creme rosé esse aí? Eu não sei como é que chama. É um creme que a gente põe em massa, geralmente. É iogurte de morango. Parece. Iogurte de morango para mim. Então, imagina, né? É tipo iogurte, né? A textura, só que em vez de morango é beterraba. Mas sabe numa coisa assim, que acho que tem muitas coisas também que a gente... O meu problema... Um dia um amigo da minha filha veio aqui e ele fez mushrooms, cogumelo. Sim. Cogumelo com um creme qualquer, não lembro, 2 cogumelos, é um aperitivo. Só que quando eu olhei, eu vi, eu achei que era mini donuts, né? Que era pequenininho, assim, donuts pequenininho. E eu vi aquele monte assim, eu pensei que era donuts, eu fui comer, a hora que aquele negócio entrou na minha boca, aquele gosto horrível, porque eu estava esperando donuts e era cogumelo com... Aí daquele dia em diante, eu parei a não gostar daquilo, mas eu acho que é justamente por isso, pode ser que o seu namorado, a hora que ele viu, ele pensou, isso aí é iogurte de morango, sabe? E aí, quando você testa, aí você começa a criar um ranço pela coisa, porque você, a primeira vez... Então, na primeira noite que a gente chegou aqui na casa da minha mãe, com o Luiz Felipe, o meu namorado, eu falei pro jantar, a minha mãe fez pombo. Eu falei para ele assim, pombinhos, a gente vai comer uns pombinhos. Eu esqueci falar para ele que não é pombo de verdade, que é só o nome do prato. É charuto, é igual a charuto no Brasil, né? Carne moída enrolada num repolho e cozida. A gente na Lituânia chama balandelen, que é pombinhos. E aí eu falei que... Aí ele, tadinho, o jantar inteiro ele comeu assim...
pensando que ele tá comendo pombo. Depois de muito tempo, eu falei, não, é aquele. E ele falou, nossa, eu comi lá aquele pombo. Eu falei, Luiz, não era pombo de verdade. Aí ele, não, você não falou pra mim. Eu achei que eu tô comendo pombo. Aí tem um peixe aqui que o pessoal chama dolphins, né? Que o pessoal come muito, mas ele é um peixe, ele não é o dolphin. Não é o Então, golfinho. eu trabalhava no restaurante, o pessoal, quando via no cardápio dolphin, eles falavam, o que é isso? Vocês comem dolphins aqui? Explicar, não, são peixes. Lagarto também, né? Réveillon no Brasil. Eu perguntei o que vai ter. Primeiro Réveillon, vamos na casa dos amigos. Falou, vai ter lagarto no WhatsApp. Aí eu pesquisei no Google, né? Aí eu pensei, caramba, eles comem lagarto, que estranho. Aí era aquele prato de porco, né, que chama lagarto. Então, gente, não sei vocês, mas aqui é domingo e 4 da tarde. Então, eu vou abrir uma aqui. Eita, não, mostra aí pra gente qual é a marca. Uma cerveja... pode fazer propaganda? Pode, nossa. Que bonita. Mas ela é lituana? Sim, é uma cerveja lituana, chama Wolfsang. É uma cerveja, e o que é diferente, né, que no Brasil as latinhas tem aquele palito até, né, que é pequenininho, é uma brincadeira, e tem aquela lata de 350 ml, né, e aqui na Lituânia as latas são do tamanho de pint, né, que é a 0,568, mais de meia litro, uma lata de cerveja para uma pessoa. Aqui na Lituânia a gente não divide cerveja igual lá no Brasil. Eu nunca vou esquecer que, tipo, primeira vez no bar, né, pega aquela cerveja, aquela de 600 ml, e vai colocando um pinguinho aqui, um pinguinho aqui, um pinguinho... Eu falei pro meu namorado, isso aqui é uma brincadeira, me dá uma, tipo, só pra mim. Me dá outra. No Brasil sempre tudo é dividido, né? Eu passei por uma coisa assim parecida a minha primeira vez no bar, na Costa Rica. Pediram uma porção não, pediram alguma coisa para comer, a pessoa pediu uma coisa para comer para ela, e eu enfiei na minha mão ali, ó, na comida da pessoa, porque a gente, tudo que pede no bar é dividido, né? Então, eu achei muito estranho, porque era arroz e feijão, e eu ficava pensando, que estranha essa comida, né, para comer, mas aí depois eu descobri que não se divide, e que eu estava sendo muito mal educada. Para mim foi o contrário, né? Eu pedi uma porção aqui lá em Goiânia, né? Primeira vez, e tipo, todo mundo foi pegar minha batata, todo mundo pegando a batata. Eu olhei pro meu namorado e falei, como assim? Ele falou, aqui você pediu, pronto, você pediu para todo mundo. Eu falei, como assim? Eu não gostei, não. Mas, voltando... Com isso? Você já acostumou, não? Com essa... Não, sim, com essa parte coisa. de comida, bebida, sim. Mas até, por exemplo, se tá rolando uma festa grande no bar e todo mundo tá lá bebendo aquela mesma cerveja, eu já vou pedir um drink ou uma cerveja diferente para mim, que no final de pagar conta não dá confusão, e eu tenho a minha bebida bem clara aqui, porque quando dá no final, né, da noite, começa a contar quanto que deu por pessoa. Oh, meu Deus. Isso é muito irritante para mim, porque na Europa, normalmente, não sei assim na Europa, mas tipo, Inglaterra, Lituânia, você vai no bar, você paga antes de consumir. Você compra a cerveja, você bebe a cerveja. Você compra o petisco, eles trazem petisco. No Brasil, no final da noite, todo mundo bêbado, dá uma confusão para pagar a conta. Exatamente. Isso em casa. Tchim. Vamos aprender em lituano, gente. Sveikata. Vamos. Sveikata. Esficata. É que nem você falou, labai é oi? Como? Labai é oi? Labas.
É, porque minha avó fala Labais Grajú. Labai e Grajú. Labai é muito. Labai e Grajú, muito bonito, muito lindo. É a minha mãe, fala pra minha mãe, Labai Grajú. Labai e Grajú. Aham. Mona ou na Vershimona. É na hora bem segunda, é. Que é isso? A minha mãe era Ana, Minha mãe chamava Ana. e aí falava que era Gershmona. Gershmona, Boa mulher. Gershmona. Ah, Gerashmona. Aham. Gershmona. Esmona, falava esmona, né? Mas agora aquela, como é que fala? A pronúncia correta, hoje em dia, é esmonar. Antigamente falavam, hoje em dia tem que falar esmonar. Já ficou mais. Esmonar. Os acentos da pronúncia, de né? história no final, né? Que você ia contar aí um pouco para nós. Sim. Ok, então a Lituânia. Aqui eu tenho a mapa. Eu queria mostrar bem interativo aqui para vocês. Tá. Então, vamos lá. Eu queria mostrar bem indo do Brasil, né? Subindo para cima, passando pela África. Aqui já estamos no sul. Espera um pouquinho, volta um pouquinho só. Sim? Um pouquinho só. Brasiliza. Sim. Brasília. Uhum. Que é igual Brasília, né? Aí... Sim. Em lituano, o país e a capital chama igual. Brasília. Tá, então vamos lá. Aqui, já a Europa aqui, né? E aqui é o sul da Europa, aqui a Unctínea Caraliste, que é Reino Unido, né? E aqui, bem no nordeste da Europa, temos aqui Mar Báltico. Então, esse mar aqui é Mar Báltico, aí ele entra no Mar de Norte, e o Mar de Norte entra no Oceano Atlântico. Aqui. Então, a gente tem costa, temos mar, e aqui é a Lituânia. Então, para explicar o lugar geográfico, né, eu sempre falo que, sabe onde fica a Alemanha? Todo mundo normalmente sabe, mais ou menos. Aí eu falo, em cima da Alemanha tem Polônia, em cima da Polônia tem Lituânia. Então, aqui é a Lituânia. Agora, o que a gente sempre costuma falar desses três países, né? Lituânia, Estônia e... Lituânia e Estônia. Eles tiveram alguma coisa em comum em algum tempo da história? Então, por causa do Mar Báltico aqui, a Estônia, a Letônia e a Lituânia são chamados países bálticos, por causa de estar aqui do lado desse Mar Báltico. Então, a gente chama países bálticos, a Lituânia e Letônia até chama um outro de irmão, tipo, quando a gente fala das pessoas da Letônia, a gente fala nossos irmãozinhos e tal, mas só porque é vizinho e por causa da ocupação da União Soviética, que ocupou a Lituânia e Letônia, então a gente ficou junto na luta também contra a União Soviética. A cultura da Lituânia e Letônia é muito parecida. A Estônia, ela já é mais parecida com Finlândia, com Suécia. Eles lá, até a língua deles já é mais parecida. Mas, aí as línguas, lituano e letão, né? São da mesma família, que são... Então, são línguas bálticas. Então, isso também a gente tem em comum. Se você ver um texto que está escrito em letão, pode parecer que é lituano, assim, rapidinho vendo, assim, parece que é lituano às vezes, mas olhando melhor vai ver que é letão. Então, o alfabeto é parecido e tal, mas a gente não se entende. Não é igual, tipo, português e espanhol, que dá para se virar, né? Com lituano e letão, não dá. E aqui temos as 3 maiores cidades da Lituânia. Então, Klaipėda, que é o porto, Kaunas, que é onde eu estou, e Vilnius, que é a capital.
Aí eu quero até mostrar para vocês onde que eu estou bem agora neste momento. E eu estou aqui. Esse aqui é o meu prédio que eu estou agora. Como é que é o nome da rua aí? Taikos. Tricós Prospectus, que é dia de paz. Uhum. Olha que Aqui bonito. é o ponto de ônibus, que eu já esperei ônibus muitas vezes. Uhum. E aqui, infelizmente, assim, tem muita árvore muito linda, não dá para ver o prédio. Infelizmente não, felizmente, né? Né? O prédio aqui, ele é protegido pelas árvores da poluição e do barulho da rua. E aqui é a rua. Ah, e aqui, então, eu falo ônibus, mas na Lituânia a gente tem muito trólebus, né? Que tem essas antenas que pegam eletricidade e aqui se conecta a essas linhas de eletricidade e eles são movidos, né? Eles andam com eletricidade. Uhum. São elétricos. Agora, a Lituânia sempre que eu vejo é muito arborizado tudo. Isso é na Lituânia toda ou é só em algumas cidades? Arborizada significa que tem árvores? É, tem árvores, tem muito verde. Tem bastante verde, né? Sim. Tem muito. Assim, mas aqui, essa foto, né? É verão. Então, no verão, tudo fica assim, né? Mas outono, inverno, começo da primavera, tudo fica bem cinza. Falar em inverno, cai neve aí? Sim. Uhum. Então, da história, né? Aqui é a bandeira da Lituânia. As pessoas confundem muito e sempre acham que é um país da África por causa dessas cores. Mas as cores aí tem sentido, as cores? Sim, A gente procurou dar um sentido aqui, o nosso verde das matas, o amarelo do ouro. Uhum. Então, sim, o amarelo é o sol, né? Ou pode ser também... O sentido original era sol, mas pode também falar de amber, né? Amber, que é aquela pedrinha que sai do mar, que é tradicional da Lituânia, que a gente faz joias com ela e tudo. Vocês devem saber, né? Amber. Sim, âmbar. Conheço. Tem essa pedrinha também que é amarela. O verde significa, claro, toda a natureza e tal, mas a verde também, ela significa coragem. Não sei, tem muita conexão com a cor, mas é a coragem. E o vermelho significa todo o sangue derramado pelas lutas, né? Nas lutas pela independência, que teve muitas. Pois é, isso é interessante. Na Europa, em geral, eu lembro que teve um tempo aqui, quando teve uma Copa do Mundo, e aí o pessoal começou a traduzir os hinos das seleções. Aí todos os hinos europeus vinham assim: eu vou lavar a terra com o sangue do meu inimigo, vou cortar a cabeça deles. Como é que é o hino da Lituânia? Tem essas coisas também? Ou como é que é? Acho que não tem nada muito assim violento, mas a gente fala da nossa pátria, né? Que das crianças crescendo na pátria nossa, para a pátria ser para as crianças. E fala de verde também no hino.
Mas é isso, fala de filhos do passado que traz a força e sobre o sol na Lituânia que tira toda a escuridão e a luz, e que o amor da Lituânia fica nos nossos corações e que vamos ser unidos. O hino fala isso. Ô, Jéssica, o da Inglaterra fala o quê, Jéssica? Fala da rainha, eu acho. Mas eu também acho que meu marido não sabe cantar o hino da Inglaterra. Sério? Eu não sei, né? Porque na minha escola a gente tinha que cantar o hino nacional toda quinta-feira. Eu não sei se eles têm essa mesma... Mas eles não viveram na ditadura, né? É verdade. São coisas lá. Luiz, o americano. Americano, mas eles também têm o. Como é que chama aquele negócio que eles falam? Porrada, né? Tem muita música nacionalista. Eles cantam aquela. This country, this land is my land, from the south, from the whatever. Eu não sei, são um monte de lugar lá. E ainda tem o você. É tudo sobre amor à pátria. Eu vou morrer para salvar a pátria. É patriotismo da eles morrem pela liberdade no hino, pelo que eu sei, né? As asas. Pela liberdade de comprar e vender, a liberdade. A liberdade de poder ir no shopping center sem máscara. Ô Guido, e aí? Que nós podemos falar mais sobre a história da Lituânia? Sim, então a Lituânia começou como um país, né? Como antigamente era um país pagão, né? Que então era tipo igual tribos, igual tinha vikings lá na Escandinávia, né? Aqui tinha os nossos tribos também, e até tem histórias de lutar contra vikings e a gente ganhar, viu? Eu sei que tem alguma história assim. E aí aqui, também, mais ou menos no... Também a história sempre é contada pelos vencedores, né? Então, se tem história, é porque vocês ganharam. Eu acredito, né? Mas se você for lá do lado dos vikings, você vai ver que vocês perderam um monte de... Aí eu não vou escutar, não. Mas então essas coisas pontilhadas aí significa que era como era o território antigamente, é isso? Sim. Então, mas eu achava que era bem maior. Como? Eu achava que era bem maior, eu achei que a gente ia até lá embaixo, lá, pegava metade da Polônia, 3/4 um pouquinho lá da Rússia, não tem nada disso, não? Não era tão grande assim, mas pra gente, né, o que hoje é só isso aqui, então isso aqui era incrível, né? Mas vamos lá, rapidinho assim do começo, vou tentar, né, abreviar. A história é que tinha os tempos pagãos, né, e tudo, mas em século XIII começaram, né, lá do sul da Europa vir os cristãos, né, querendo espalhar o cristianismo, o catolicismo na Europa e que todo mundo se batizarem, né, e então veio para a Lituânia e a gente teve o nosso primeiro e o último rei. Não sei porquê, não deu certo o rei na Lituânia, mas teve um que chama Mindaugas, e Mindaugas é um nome muito comum hoje de homens, e a gente teve um rei no século XIII e pegamos o batismo, né, e viramos católicos nesse período. Então, a partir do século XIII, não éramos mais pagões e viramos católicos. E aí, aqui já é século aqui é século XIII e aqui já é século XV, que aí foi o nosso melhor tempo com o Duque Vytautas. Vytautas também é um nome muito comum de homem, só hoje em dia, inclusive, o meu pai chamava Vytautas, que é o nome desse duque que fez tudo isso aqui acontecer. Então, a gente foi do Mar Báltico até o Mar... como é que é? Mar Preto.
né? Mar Negro, a gente Mar chama. Negro. Agora, você sabe que eu tive na época era capitão na aeronáutica, ele também era lituano, e o nome dele era Vytautas. Sim. É esse o nome, né? Você falou Vytautas, né? Mas a gente falava Vytautas. A pronúncia correta é Vytautas. Tá. Isso, Vytautas. É um nome muito, muito comum, porque era um duque muito, muito respeitado. Vytautas como é que é? Vytautas. Vytautas. Então a Lituânia sai do século XIII e aí ela expande. E aí no século XV ela vai dominar. Ela se expande, ela fica toda grande. E o que para não xingar, o que destrói a gente? A união com Polônia. Então, em século XVI, a gente faz isso aqui, essa linha aqui, tudo isso aqui, a gente faz uma união com Polônia que chama República de Duas Nações. E a Polônia não foi legal com a gente. E a Polônia falou que vai ser uma união igual, com direitos iguais, mas no final a Polônia toma conta e vira como uma líder dessa república e começa, pegar territórios lituanos para eles e fazer todas essas coisas. E aí a união não dá certo muito, e a gente quer sair da união. Por exemplo, tem uma parte da Lituânia que hoje a gente pode até chamar, né? Hoje, depois que acaba esse pacto todo, hoje é Polônia. Que na época seria a Lituânia. E parte da Alemanha, depois da Segunda Guerra, passa a ser Polônia, entendeu? Pelo jeito, os poloneses foram aplicando esse golpe da, duas nações de todo mundo, né? E assim... Vamos fazer aqui, ó. Um detalhe que até hoje tem muitos poloneses morando nessa parte aqui, que é a Lituânia hoje em dia, mas é onde fica a capital, e eles até hoje tentam dar esses golpes, por exemplo, colocar placas das ruas, os nomes das ruas, né? A placa eles colocam em polonês, o governo tem que ir lá e tirar a placa e falar, o que vocês estão fazendo aqui? E eles, aqui a gente mora aqui, então aqui a gente quer placa da rua em polonês. Então até hoje eles têm... Mas polonês é uma, como é que fala? Uma minoria que mora na Lituânia até hoje, e até de todos os partidos políticos, tem um partido com líder polonês que representa a minoria polonesa na Lituânia. Aí que vem, só voltando um pouquinho, que a parte mais importante onde começa o sofrimento da gente de verdade é quando surge o Império Russo. E aí o Império Russo começa a ocupar os territórios e ocupa o território lituano e a gente fica sem o direito de falar lituano. Eles começam a queimar igrejas, porque ou você é ortodoxo igual a eles, ou você é ateu, e não podia ser católico. Queimavam igrejas, queimaram muitas igrejas que hoje em dia seriam um patrimônio, né? Não tem mais. E tinha uma coisa muito, muito legal, assim, que chamava Knigneshei. Knigneshei vem de palavra neste, carregar, e kniga, livro. Então, tinha pessoas que arriscaram e levaram livros lituanos para as pessoas, como é que é? Secretamente? Segredamente? Secretamente levaram livros, arriscaram sua vida, assim, para levar para as pessoas livros em lituano, porque as pessoas não queriam, assim, esquecer a língua lituana, né, e não queria falar russo. Então, em segredo, assim, todo mundo continuava lendo livros em lituano escondido e tal. É muito louco, assim. Eu queria voltar com máquina de tempo para esses tempos, porque é muito interessante. E agora, mas nesse tempo, a Rússia era o czar, né, na Rússia. Era, isso. Império tinha o tsar, né? E aí, imperador. Chamava de tsar, né? Czar. E então, aí, depois do Império Russo, em 1918, a gente ficou independente. Então, nosso dia de independência é 16 de fevereiro de 1918. Ficamos independentes. E aí, o capital foi para o Kaunas, porque Vilnius ficou no território
Ele ficou no território russo ou polonês? Agora não lembro. Mas ele ficou separado da Lituânia, a gente ficou sem ele, vocês estão vendo aqui. Aqui é entre 1920 e 23 que a gente ficou o território mais pequeno de todos os tempos. Enfim, ficamos independentes até a Segunda Guerra Mundial, que na Segunda Guerra Mundial já surgiu a União Soviética. E, de novo, eles ocuparam a gente. Eles, depois a Alemanha nazista, ficamos, eu acho que 1 ano com a Alemanha nazista, depois a União Soviética de novo pegou a gente e ficamos ocupados de novo. E aí esse período de ocupação da União Soviética que teve mais influência, que a minha mãe viveu, e que ela conta muitas histórias desses tempos e tal, e ficamos lá até 1990, e 11 de março de 1990 é nosso segundo dia de independência, nós temos 2. Ah, tá. Aí, a partir de lá, já tem, né, há 31 anos que somos independentes. E eu tenho as fotos 31, aqui. Não, 90, 21. 31 anos, é isso mesmo. 31 anos de independência. Um ano depois da queda do muro da Alemanha, né? Sim. Mas você não tem inveja que a gente comemora o descobrimento? Os Estados Unidos a gente comemora o descobrimento, o Brasil se comemora o descobrimento. Vocês nunca foram descobertos? Não aconteceu isso aqui. Ninguém descobriu a gente. Os Neandertais. Nós chamamos a invasão que fizeram aqui, nós chamamos de descobrimento. Fica tranquilo. Vocês podiam mudar isso também, né? Tipo, a Polônia descobriu. Imagina, nossa, eu revoltaria muito. O dia lá que os papas descobriram a Polônia. Pode contar essa história, né? Aqui eu tenho algumas. Então, aqui é o nosso rei Mindaugas, que foi coroado, que foi o primeiro e único, né? Então o meu namorado passou mal de rir quando ele escutou como que é rei em lituano. Eita! Claro. Caralhos. Nossa! Caralhos Mindaugas. Rei Mindaugas. Ele é o caralho. Caralhos. Como é que é? Mendonga? Mindaugas. Caralhos Mindaugas. O rei Mindaugas. Eu não vou. Não, vamos, todo mundo quieto, ninguém. Deixa isso aí pra lá, tá bom. Tocamos. Eu sei que o pessoal não perde a chance, né? Certamente. Não, então. Imagina, meu namorado no ônibus, que tem um ponto de ônibus que chama Caralhos Mindaugas Batalha, porque é o ponto de ônibus do rei Mindaugas. Aí ele escutou, falou, que caralhos? Aí ele, então, caralho é rei. Ah, não, aí ele adorou. Mas a minha bisavó, a Moma, quando ela estava na charrete do na Cariata. Ok. Cariata, é a charrete que a gente Cariata, fala. É mais francês, do jeito que a gente fala. Chariot. Chariot. Sim, do Chariot. Então, mas em português a gente fala charrete. Charrete. A minha bisavó estava na charrete, porque ela era muito velha na época. E quando eles estavam indo muito rápido. E na hora que eles foram fazer uma curva, o cara que estava dirigindo a charrete segurou a minha avó e falou, cuidado com a curva. Aí falou curva para ela. Aí ela não começou a chorar. Isso é a coisa mais engraçada do mundo. Imagina eu também no GPS, primeira vez no Brasil, a GPS falando curva na esquerda, curva na direita. O que é curva? Eu não sei se eu perdi essa parte. Curva significa puta. Então, pra mim, já entendi por que a avó chorou, tadinha. Né? E é um palavrão forte aqui, muito forte. Imagina eu, tipo, puta na esquerda, puta na direita. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tinha um cara que
trabalhava comigo no restaurante, e um dia ele chegou eu trabalhava de assistente de garçom, e aí ele começou, eu estava indo para a cozinha, e aí ele falava assim, Lisão, manda a faca pra gente, manda a faca, manda a faca. E a minha gerente falou, watch your mouth, you know, because it sounds like a motherfucker, you know. Nossa, é mesmo. Manda a faca, manda a faca. Gente. Começa no caralho. Vai. Sim. Então, depois do caralho, Mendugas, coisa mais assim, mais triste, mais importante na história da Lituânia e mais triste era o período da ocupação da União Soviética. E aí, o que eles fizeram? Pegaram todas as pessoas mais inteligentes, professores, escritores, todo mundo que poderia falar contra a União Soviética, que teria inteligência, coragem, né? E mandaram todo mundo para a Sibéria. Sibéria é um território na Rússia do Norte, onde faz tipo menos 40, menos 50 graus, e lá tinha campos, como é que chama? Aqueles campos... De concentração. Os gulags. Não era de concentração, era de trabalho, isso, os gulags. Gulags. Campos de trabalho, que aí mandaram, tipo assim, muitas pessoas, muitas nunca voltaram e morreram lá. Algumas, que milagre, assim, voltaram para a Lituânia depois de muitos anos. Então, aqui são algumas fotos desse período. São as mulheres que tinham que trabalhar lá, assim, não importava mulher, homem, todo mundo trabalhava, e trabalhava assim, sem noção. E comia, assim, um pedaço de pão por dia. Era uma coisa muito, muito triste. Aqui são os homens também, que talvez, isso aqui não sei se era uma casa ou um trem que levava as pessoas também, mas as condições eram horríveis. E aqui também é um campo de trabalho. Então, tem muitos filmes, depois eu posso passar a lista para vocês, que falam, nem mostram essa época, porque era muito importante na história. Sim. Muito triste, né? Aconteceu muito isso, e a minha avó, inclusive, quase, por um milagre, assim, também, ela não foi para a Sibéria. Ela estava na casa da professora dela, porque ela, adolescente, ela cuidava das crianças da professora, trabalhava como babá, né? Ela estava na casa da professora na hora que chegou um caminhão lá dos soldados soviéticos para levar a professora com a família inteira para a Sibéria. E a minha avó estava lá. E ele estava já pegando ela, só que a professora falou, ela tem nada a ver e ela não é parte da família. E eles deixaram a minha avó. Aí, só mais algumas fotos, indo também para outro evento, que já é um evento que, assim, foi, acho que, assim... difícil falar, né, mas talvez o mais importante de todos esses tempos da União Soviética é que a gente falou, como é que fala? Anunciamos, né, nossa independência. Inclusive, fomos o primeiro país da União Soviética a falar que somos independentes da União Soviética. E isso aconteceu em 1990. Em 1991, a União Soviética ainda tentou, com uma propaganda política, influência nos políticos lituanos e depois com violência, ainda pegar controle da Lituânia. Então, aqui são fotos desse dia, que os tanques começaram a chegar na cidade, no centro. Aqui é a catedral de Vilnius. Então, eles, tipo assim, subiram em todos os lugares, anunciando que eles estão ainda no poder e tal. E aqui, a luta principal aconteceu em frente da torre da TV, porque os soldados pegaram controle da TV, do rádio, para a Lituânia não anunciar, mas eles conseguiram anunciar para o resto do mundo o que está acontecendo na Lituânia. E durante essa noite de 11 de janeiro de 1991, o mundo inteiro ficou apoiando a Lituânia, ficou sabendo o que está acontecendo na Lituânia. E os tanques, assim, até assim, o povo ficou assim, em frente dos tanques, assim, em pé mesmo, falando assim, não vou passar.
Mas até assim, os tanques foram em cima das pessoas. E aqui são as vítimas Aqui, essas aqui, são as vítimas do 11 de janeiro de 1991. É interessante porque lembra muito aquela cena que você colocou, aquela outra, lembra muito o processo na China também, né? É uma imagem que ficou muito marcada, um cara em frente a uma coluna de tanques e aí até hoje não se sabe se aqueles tanques passaram por cima do cara ou não. Uns dizem que sim, outros dizem que não, mas a cena ali que você colocou é muito, muito parecida, muito idêntica. Há 25 anos desmoronava-se a União Soviética. As fissuras tinham começado a revelar-se no início de 1990, na sequência da queda do Muro de Berlim. A 11 de março, a Lituânia foi a primeira das repúblicas a declarar a independência. Com a economia num estado deplorável, Mikhail Gorbachev tenta relançar o regime através de reformas, mas não renuncia ao comunismo. Ao mesmo tempo, Boris Yeltsin torna-se presidente da Federação Russa, a maior das repúblicas da então URSS. O rival de Gorbachev conduziria a Rússia à independência. A 19 de agosto de 1991, altos responsáveis políticos e militares levam os blindados até ao centro de Moscovo. Os opositores da perestroika e do desmembramento do país iniciam um golpe de Estado que iria afastar Gorbachev do poder durante alguns dias. Oficialmente, nesse período, o presidente soviético encontrava-se de férias na Crimeia, mas o golpe falha devido à mobilização popular. A população sai à rua em protesto a pedido do próprio Boris Yeltsin. A imagem do presidente em cima de um tanque de guerra iria dar a volta ao mundo e cimentar o seu poder. Alguns dos golpistas acabam detidos e após uma noite de confrontos, as tropas enviadas para Moscovo colocam-se ao lado dos manifestantes. A 22 de agosto, Mikhail Gorbachev regressa a Moscou e à chefia do país por apenas alguns meses. A situação mudou, o presidente quase não tem poderes e as suas reformas não surtiram os efeitos desejados. O presidente da Federação Russa iria dar mais um golpe com a proibição das atividades do Partido Comunista no seu território. Aos poucos, as repúblicas vão seguir o exemplo da Lituânia e declarar a independência. A Geórgia falou em abril, segue-se em agosto a Estónia, a Letónia, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Moldávia, o Azerbaijão, o Quirguistão e o Uzbequistão. Em setembro é a vez do Tajiquistão e da Arménia. Turcomenistão avança em outubro e a Rússia em dezembro. No início de dezembro, em Minsk, Yeltsin e os presidentes da Bielorrússia e da Ucrânia criam a Comunidade de Estados Independentes e anulam o Tratado de 1922, que instaurou a União Soviética. No espaço de alguns meses, desmoronava-se um país que se pensava sólido. A bandeira soviética é retirada do Kremlin e trocada pelo estandarte russo. A 26 de dezembro de 1991, o último ato oficial. O Parlamento Soviético, já vazio, reúne-se pela última vez e declara a morte da União Soviética. Galim didžiuotis būtent tą laisvę, kurią iš tikrųjų turim, kuri nėra suvaidinta. Jeigu tu nori siekti mokslo aukštumų, tu turi visas galimybės tą padaryti. Laisvė kūryboje, man atrodo, yra svarbiausias dalykas. Lietuvą garsina labai daug žmonių. I feel accepted. Thank you. Man atrodo, kad tai yra Lietuvos perlas. Kiekvienas lietuvis turėtų didžiuotis tokiu jaunu talentu. Mūsų mokslininkai gali kurti patį geriausią produktą. Mes buvome per žingsnelį nuo Nobelio. Sportininkus mes turim tikrai nuostabius. Įrašė šalies vardą į plaukimo pasaulio elitą. Pergalės tikrai labai geras. Esam krepšinio šalis, tai yra mūsų didžiausias pasididžiavimas. Man atrodo, kad mus vienyje bendrystės jausmas ir kad tai yra Lietuvai labai labai svarbu. Tai
buvo didžiulė jėga vedusi mus į nepriklausomybę. Mes kaip jaunas žmogus galim išeiti į gatvę ir švęsti tai, ką mums padovanojo žmonės, kurių jau nebėra. Tai man Lietuvos laisvė nėra savaime suprantamas dalykas. Kovo 11-ąją tą patį mūsų laisvę, kuri man yra vienintelė ir didžiausia turbūt vertybė, kokią mes galime turėti. Aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs? Gerai? Bom, é isso aí. Terminamos aqui essa primeira parte do nosso super bate-papo com Guedrinha sobre a Lituânia. Gostou? Então assista a segunda parte, pois a Guedrinha tem muito mais para falar sobre a Lituânia e sobre seu encontro com o Brasil. Porque afinal, ela agora é uma litogoiana de pé rachado que dá conta de falar de suas duas terras sem dar rata. E tem um papo bom demais da conta, seu. Confira! Super bate-papo!